Os filiados à Vinha, somos do Ministério Videira, estamos aqui em Canaã e eu te convido a estar ali visitando a gente na Rua Amazonas 475, aos domingos, aos sábados e aos domingos, às 19h30. Será bem recebido por nós. Escute essa mensagem, ela vai fazer a diferença na sua vida nesse dia. Desbloqueie o milagre de Deus. Muitas pessoas acham que o milagre de Deus não está bloqueado na nossa vida, mas eu te oriento a fazer isso. Porque muitas vezes nós mesmos bloqueamos, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E eu quero que você preste atenção, não olhe para a dimensão da necessidade ou para a pouca chance de solução. Olhe para o Senhor. Em João 6, de 1 a 13, tem a multiplicação dos pães. E no comecinho do versículo diz assim, depois dessas coisas. Diz que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiu numerosas multidões, ou multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Filipe, olha o que Jesus falou, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Sempre que aparece a expressão depois disso, é porque aconteceu algo importante e há uma conexão com o que aconteceu. Nesse caso, foi a cura do paralítico no tanque de Betesda. Nós vamos aprender que aqui há uma resposta profunda para as nossas necessidades, a qual mostra a maneira de Deus suprir, seja qual for a necessidade que nós temos. Esse é um milagre muito importante, porque é o único milagre que é repetido 4 vezes. Ele está nos 4 evangelhos. Se Deus menciona algo uma vez, já é significante, mas se ele menciona algo 4 vezes, então nós precisamos ver cada detalhe. Vamos falar primeiro sobre o teste de Filipe, depois sobre a resposta de André e em seguida sobre a responsabilidade dos discípulos e a última parte, a suficiência do Salvador. Dos 4 relatos existentes, João fala de alguma coisa que não estão nos outros 4 evangelhos. Por exemplo, ele diz que isso aconteceu na época da Páscoa. Nenhum outro menciona isso. Isso acontece porque em nenhum outro evangelho aparece a palavra cordeiro. Ele começa dizendo sobre Jesus. Lembra que ele disse, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo? Então ele menciona que era próximo da Páscoa, que era uma festa, um lugar para desfrutar do cordeiro, comer da carne do cordeiro. Nesse milagre você vai conhecer alguns segredos de desfrutar de Jesus e receber o seu milagre. Se você está precisando do milagre, preste atenção. Vamos ver sobre o teste de Filipe. Em João 6,6... mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Era só um teste. Às vezes o Senhor nos faz uma pergunta para nos testar, mas Ele mesmo já sabe o que está para fazer. Às vezes nós sentimos que Deus nos pergunta sobre fazer algo e nós ficamos avaliando se é possível, se tem dinheiro. Eu creio que Ele está nos testando, sabe? Sobre poder pregar somente a mensagem do Evangelho da Graça. Muitos pastores pensam que se fizerem isso, pessoas irão embora atrás de uma novidade, algo diferente. Outros pensam que a igreja não vai crescer. Mas é só um teste. Ele já sabe o que está para fazer. Às vezes ele está lhe perguntando se você pode perdoar alguém hoje, candidatar-se para uma vaga, dispor-se a abrir a sua casa ou liderar. E você está receoso por achar muito difícil, porque está pensando que você é quem terá de fazer, mas ele só está testando. Ele já sabe o que está para fazer. Por que testar Filipe entre todos os outros discípulos? É porque ele era de Betsaída. O teste sempre vai acontecer em casa primeiro, na sua casa, entre nós primeiro. Por causa do Evangelho da Graça de Deus, tudo o que aconteceu entre nós, todos os problemas foram dentro de casa. Não é verdade? Deus está nos testando para saber se nós podemos e vamos continuar ministrando essa única mensagem. É só um teste. Ele sabe o que está para fazer entre nós. Ele disse, Filipe, você conhece bem esse lugar onde nós vamos comprar pães para essas pessoas? Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastam 200 denários de pães
para receber cada um o seu preço? Filipe respondeu no natural: 200 denários, 200 dias de trabalho, que ainda é muito dinheiro, não seria suficiente para que cada um deles recebesse. Nós estamos falando de 5.000 pessoas, um pouco, como alguém pode usar a palavra, um pouco na presença do grande eu sou. Filipe usou. Falamos isso baseado no que vemos nos nossos olhos, e não baseado para quem nós estamos falando. O problema de Filipe era a vastidão da necessidade. Por isso ele disse que não seria suficiente Deus na sua mão. Como a viúva, quando Eliseu foi à casa, os credores vieram para cobrar a dívida do marido, que já não existia mais, mas eles iam levar os garotos, os filhos, como escravo, em pagamento da dívida. Então ela clamou ao profeta ajuda, e Eliseu perguntou: o que é que você tem na sua casa? Está em 2 Reis 42, no capítulo 42. Alguns de nós achamos que o que temos é muito pouco para resolver um problema tão grande. Mas, olha, o garoto com 5 peixes e 2 pães, o que é isso? Desprezamos o pouco, 5 pães e 2 peixinhos. Desprezamos esse pouco e pensamos que Deus pode multiplicar. A viúva respondeu a Eliseu que só tinha um pouco de óleo. Sempre falamos assim, mas com Deus somente um pouco de óleo na vasilha é suficiente. A farinha não vai acabar, Deus multiplica tudo isso. Dê ao Senhor o que você tem, é o suficiente para Ele, não importa o tamanho do seu problema. A resposta de André, João 6, do 8 ao 9, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? 2 peixinhos e um menino. 2 diminutivos nesse verso. Grande isso. André era um líder. Ele vê potencial no garoto, na geração de jovens. Ele viu Jesus no capítulo 1 de João e disse que foi o primeiro a encontrar o Senhor. Depois encontra o seu irmão e agora encontra o garoto. Veja o potencial dessa geração. Os discípulos de Jesus eram jovens. Somente Pedro era casado e só Jesus e Pedro pagavam impostos, porque só eles tinham mais de 20 anos. Mas a resposta de André é: mas isso que é para tanta gente? O problema de Filipe era a grandeza da necessidade. O problema de André era a pequenez da provisão. Ele olhou para a pequena provisão e duvidou. Filipe olhou para as pessoas e André olhou para a pequena provisão. Mas nenhum deles olhou para Jesus. Então não fique olhando para o seu problema ou para a sua pouca provisão. Olhe para o tamanho do Senhor e da sua bondade. Eliseu mandou a mulher pedir vasos vazios e emprestados aos vizinhos. Eles trouxeram tudo o que conseguiram. Eles começaram a derramar o óleo do pequeno vaso. Era como uma pequena garrafa de azeite. Então, quanto mais eles derramavam, enchia e enchia até não ter mais vaso. Ela pediu mais e não tinha mais. Se tivesse mais vaso, teria mais óleo. Então, acabaram os vasos, mas não acabou o óleo. Você está me entendendo? Escute, quando Jesus entra na história, a provisão sempre será maior que a necessidade. E quando Deus desceu para julgar Sodoma e Gomorra, ele desceu para ouvir Abraão primeiro. E ele não parou de dar misericórdia a Sodoma e Gomorra até que Abraão parou de pedir. Esses são os caminhos de Deus. Diferente do mundo. A visão do mundo está baseada na escassez. Ou falamos como Filipe, baseado no tamanho do problema, ou falamos como André, baseado na pequenez da provisão? O que temos é pouco. O que você tem na sua casa é pouco? Então vá, é o suficiente. Vamos analisar sobre a suficiência do Salvador. João 6, do 10 ao 11. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, o quanto queriam. Jesus mandou que ele se assentasse. E essa é a primeira coisa que precisa ser feita antes de um milagre acontecer. Assentar-se, descansar, entregando o problema a ele. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Marcos 6, 40, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. A palavra repartidos, enfileirados, em fila, está dizendo que Deus é organizado, sabe? Isso facilita para que eles entregassem a comida. Jesus organizou tudo na hora do milagre. Ao contrário do que se pensa, Deus faz milagre na ordem.
Você pode observar e ler Êxodo 13:18. E como líderes, primeiro nós precisamos nos assentar para que depois ensinemos as pessoas a se assentarem. Caso contrário, não poderemos ministrar a elas. Como pai de família, como mãe, você que é patrão, primeiro você precisa aprender a descansar para que possa ministrar e lidar com o problema dos outros. Antes de orar, livre-se do estresse e da ansiedade. Entregue a Deus a sua preocupação. Jesus deu graça por tão pouco. Às vezes nós reclamamos do pouco e não agradecemos tudo que temos de bom. Mas Jesus, o Criador do universo, está agradecendo por tão pouco. Jesus não olhou para o tamanho do problema e nem para a pequenez da provisão. Ele olhou para o Pai e agradeceu. Ele não olhou para o problema, mas ele olhou para quem pode tudo. O pouco se tornou muito. João 6,23 diz: entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graça, sabe, o que aconteceu ali? O Pai ficou tão alegre com isso que fez com que o Espírito Santo registrasse isso mais tarde, novamente no mesmo capítulo. O milagre aconteceu depois de Jesus dar graça. O que vai acontecer quando você der graças? Ele nos mostrou como receber o nosso milagre. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães. Deu aos discípulos para que distribuísse e por todos repartiu também os 2 peixes. A economia de Deus é assim, sempre é para o quanto queremos. Jesus multiplicou pães em outros lugares para 4.000, mas ele usou 7 pães. Sobrou 7 cestos cheios. 7 é o número das 7 nações gentílicas. Aquele milagre foi para os gentios quando sobraram 12 cestos, nesse caso aqui, que é o número das nações de Israel. São todos bênção para nós. Hoje nós somos o Israel de Deus. Nós fomos enxertados na oliveira. Jesus usou 5 pães para 5.000 pessoas, mas 4.000 pessoas ele usou 7 pães. Então a economia de Deus é assim: quanto maior o problema, mais fácil para Deus. Precisamos de menos para fazer o maior. Para o homem, quanto maior o problema, mais precisa. Para Deus, o problema grande ele resolve fácil. Não importa se é um câncer, se é uma dor de cabeça, apenas olhe para ele. Deus não funciona como a economia do mundo. Ele partiu os pães antes de repartir. Na mão de Deus, o que ele divide aumenta, se multiplica. Ele partiu, depois multiplicou. E a multiplicação na divisão, é incrível isso. Tem gente que não vem no culto, não assiste os cultos porque não pode perder o dia do descanso. Mas quando você dar um domingo, dar um sábado a ele, ele multiplica o descanso na sua vida. Lembre disso. Tudo que você dar a Deus não é subtração, como muitos pensam sobre o tempo liderando ou a oferta dos dízimos, mas o que aparentemente subtrai para com Deus é multiplicação, vai aumentar pela divisão. Então, quantos eles queriam? Cada um tem um nível de contentamento. Quanto é que você quer de Deus hoje? Não limite o seu poder. Deu José a ordem ao mordomo de sua casa. Ele falou: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, e quanto puderem levar, enche. E põe o dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento. Gênesis 44:1. O despenseiro é um vigia, uma figura do Espírito Santo de Deus que está conosco. E quanto você quer? Peça para que Deus aumente a sua capacidade de receber. Ele quer lhe dar mais. Você orou por um trabalho, mas ele quer lhe dar uma posição. Você pediu um casamento, ele quer lhe dar uma família. Contudo, você pensa que não pode ter porque olha para si mesmo. Sua pouca educação, o seu passado, sua pouca experiência. Dê graças pelo que tem e descanse no Senhor, porque ele não vai descansar até dar o quanto você quer. E quando eles já estavam fartos, disse Jesus ao seu discípulo: recolhei os pedaços e sobraram para que nada se percam. Não quando comeram e gostaram, mas até ficarem cheios. Não combina com a dieta que nos ensina a comer até ficar cheio. Receba até estar satisfeito. Deus tem para te satisfazer, para te encher, para te abastecer. Não impeça Deus de fazer o milagre na sua vida. Descanse no Senhor, entregue nas mãos do Senhor e Ele vai fazer o milagre. Eu quero orar por você, nesse momento em especial, pela sua família.
Eu quero trazer uma palavra de paz. Jesus Cristo disse: a minha paz vos dou. E ela é de graça. E nessa hora eu quero determinar a vitória sobre a sua vida. Vamos orar agora. Aleluia! Senhor Deus Todo-Poderoso, eu determino grandes vitórias sobre cada um que está escutando essa mensagem. Hoje nós aprendemos a desbloquear o milagre na nossa vida. Crendo no Senhor, descansando no Senhor e deixando de olhar para a pequenez das coisas que nós temos nas mãos. É claro que nós temos que ter algo e cada um aprendeu hoje que esse pouco que tem nas mãos é valioso. E nesta hora eu estou declarando vitória sobre essa família que está me ouvindo. Eu declaro a vitória sobre essa empresa que está aqui junto comigo, com toda essa equipe, Senhor. Que o Senhor possa abençoar desde o funcionário número 1 até o número X aí, mas que todos sejam grandemente abençoados. Nós não temos distinção de tamanhos, mas o Senhor ama todos por igual. Eu determino vitórias, portas abertas sobre você que me escuta. Está desempregado, eu determino que o seu emprego aconteça. Creia no Senhor, descanse, entregue essa falta de emprego nas mãos do Senhor. Precisa passar no vestibular? Larga de estudar muito, ficar estressado. Joga o estresse de lado. E claro que você tem que estudar, mas confie no Senhor. Se você está doente, não é o médico que vai dizer que não tem cura, porque o Deus do impossível é quem pode te curar. Receba essa cura em nome de Jesus. Eu declaro a paz, a vitória sobre a tua vida, em um nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Amém.